Olá, crianças! Olá, família! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos início a mais um trimestre da nossa EBD. Por enquanto, ainda estamos impossibilitados de nos reunirmos na igreja, mas isso não nos impede de aprendermos e proclamarmos a palavra do Senhor, não é mesmo? Pois bem, hoje nós iremos dar início a um novo trimestre, que tem por tema Conhecendo algumas histórias de Jesus. Vocês conhecem alguma história de Jesus? As histórias de Jesus são as parábolas que ele contava para os seus discípulos. E ele deixou essas parábolas registradas para que nós pudéssemos hoje aprendermos as suas palavras e que possamos aprendermos e colocarmos em prática. E colocamos em prática é pregar o evangelho a toda criatura. Crianças, vamos iniciar a nossa aula hoje. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o menor grão que existe? Pense bem, pergunte para o papai, para a mamãe, se eles sabem qual é o menor grão que existe. Pensou? Isso mesmo, o menor grão que existe é o grão de mostarda. Mas o que tem a ver o grão de mostarda com a nossa aula de hoje? O Senhor deixou registrado na sua palavra esta linda história. E ele compara a nossa fé, ele compara a palavra do Senhor com um grão de mostarda. Então, criança, se nós anunciarmos a palavra de Deus, podemos começar com um. E aí vem outro, vem outro, vem outro. E aí nós temos uma multidão que prega a palavra de Deus. E assim foi lá no passado. Apenas Jesus veio ao mundo para pregar o evangelho, não é mesmo? Era somente ele. Aí ele juntou os discípulos, depois foram a multidão, e aí todos começaram a servir a Deus, e todos começaram a crer no poder do Espírito Santo. E assim somos nós. Às vezes, começamos dentro do nosso lar, às vezes só o papai e a mamãe. Aí nasce você, nasce o seu irmãozinho. Olha só quantos temos para adorar ao Senhor, não é mesmo? Então que nessa manhã nós possamos aprender que não importa o nosso tamanho, se somos pequenos, se ainda somos criança, porque ainda somos crianças, não é mesmo? Mas não importa o nosso tamanho. Nós temos uma boquinha que pode anunciar o evangelho. E através de nós, a palavra do Senhor, ela pode ser ouvida pelos quatro cantos da terra. Crianças, como eu falei para vocês, o menor grãozinho que existe é o grão de mostarda. Vocês estão vendo o grão de mostarda aqui? Isto, esse daqui, olha, é o bem pequenininho. Olha, os outros são maiores. E este é bem pequenininho. E crianças, será que um grão de mostarda bem pequenininho, será que ele dá uma árvore grande ou uma árvore pequena? Uma árvore grande, crianças. É a maior das hortaliças que existe. Mas, crianças, ela é muito forte e resistente. Os seus troncos e galhos servem para os passarinhos fazerem os seus ninhos. Que possamos ser como esta árvore, crianças, que possamos, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, nos fortalecermos segundo a palavra de Deus e que possamos pregar a sua palavra, ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, que ela possa, crianças, ser semeada por todos os cantos da terra e que o Senhor venha dar o crescimento para que ela possa crescer em graça e sabedoria, que ela possa crescer com força para alcançar todos aqueles que necessitarem ouvir a sua palavra. Crianças, o Senhor, ele requer de nós apenas isso. Apenas que nós anunciemos a sua palavra. Veja só, aqui é o nosso Senhor Jesus e aqui em volta estão os seus discípulos, ouvindo a história que Jesus tem para contar, ouvindo a sua parábola. Vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, que é onde está registrada essa história. Que diz assim, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30, que diz assim, a parábola do grão de mostarda. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou a que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de que as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, crianças, aqui Jesus quis nos mostrar que não importa o nosso tamanho, não importa se somos grandes, somos pequenos, se sabemos muito da Bíblia, às vezes não sabemos nem ler direito, não é mesmo? Mas se nós estivermos dispostos a pregar o evangelho, crianças, o Senhor dará forças para que nós possamos crescer cada vez mais e anunciar cada vez mais o seu evangelho.
Essa é uma missão que ele deixou para mim e para você. Lembra daquele ide, pregai o evangelho a toda criatura? Pois bem, esse ide, crianças, é para nós. É para que nós possamos ter forças de prosseguirmos na caminhada. Não importa se nesse momento estamos presos dentro de casa, mas você pode fazer uma ligação e falar do amor de Deus para alguém. Você pode orar e pedir para que Jesus toque aquela pessoa que está tão longe. Que nós possamos, crianças, sermos como um grão de mostarda. Que nós possamos crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus. Que nós possamos sermos frutos do Espírito Santo e que possamos pregar o evangelho a toda criatura. Vejam só, crianças. Viram só? Somos crianças, mas a nossa missão é pregar o evangelho. E não importa se somos grandes ou pequenos. Essa é uma missão que Jesus deixou para todos nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pois a palavra de Deus ela deve ser pregada, pois quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Então, a nossa parte é pregar. Quem dá o crescimento daquela palavra que nós pregamos vai ser o Espírito Santo de Deus. Abra comigo também a sua Bíblia, que agora vai ser o nosso Memória em Ação. Você vai abrir comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó, Memória em Ação. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Então, crianças, não importa quem está plantando ou quem está regando, mas importa que é Deus que está dando o crescimento. Às vezes fazemos algo e ninguém nem percebe que fizemos. Mas Deus está vendo lá nos altos céus o nosso esforço por fazer a sua obra. E isso é o que é certo, crianças. Não devemos fazer nada para querer a nossa glória, a nossa honra, mas sim que toda a glória e toda a honra seja para o nome de Jesus. Que ele venha ser engrandecido através das nossas obras. Que o seu nome venha a ser reconhecido e que possamos anunciar a sua palavra com apenas um único sentido, de que o seu nome seja reconhecido por todos. Não importa se sou eu ou se é você que está pregando, mas que possamos juntos anunciarmos o Evangelho de Cristo. Então vamos de novo no nosso Memória em Ação. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, crianças, que nesta manhã nós possamos anunciar, nós possamos pregar a palavra de Deus e que possamos permitir que Ele venha dar o crescimento. Crianças, nós iremos terminar por aqui, mas antes de terminarmos, quero cantar só um pedacinho de um hino que as crianças já cantam, que fala muito sobre essa história de hoje. Vamos cantar comigo? Eu vou cantar um pedacinho e vocês continuam aí, tudo bem? Sou escolhido de Deus nesta geração, sou enviado do Pai. Sou escolhido de Deus nesta geração, sou enviado do Pai. Sou escolhido de Deus nesta geração, sou enviado do Pai. Pois bem, criança, eu e você somos enviados do Pai para pregarmos e anunciarmos a sua palavra. E irmos por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um grande beijo e até a próxima aula.